Antes da tecnologia, dos impérios e até da linguagem, éramos apenas sobreviventes em um mundo brutal. Mas algo mudou. Um salto evolutivo inexplicável nos tornou a espécie dominante do planeta. Como isso aconteceu? Por que justamente nós? E o que foi perdido nesse caminho? Prepare-se para mergulhar em uma jornada épica pela origem da humanidade, onde a verdadeira história começa muito antes do que você imagina. Muito antes de qualquer passo humano tocar o solo, a Terra já era um palco de forças implacáveis. Oceanos ferventes engoliam continentes instáveis, enquanto vulcões lançavam fogo ao céu. A vida, teimosa, lutava para existir. Criaturas colossais dominavam as paisagens, dinossauros, seres marinhos monstruosos, insetos do tamanho de pássaros. E então, uma catástrofe, um impacto vindo do espaço apagou 75% da vida na Terra. Mas do caos surgiu a oportunidade. Mamíferos pequenos, até então insignificantes, começaram a se adaptar. A terra resfriava. Florestas cresciam. Um novo ciclo se iniciava. Ainda levariam milhões de anos, mas o embrião da nossa história já estava ali, na resiliência da vida e na seleção implacável da natureza. O planeta que conhecemos hoje nasceu de destruição, e foi essa mesma destruição que abriu caminho para nós. Mas ainda estávamos longe, muito longe de existir. A história humana não começa com cidades ou civilizações, começa com um passo. Há cerca de 4 milhões de anos, na savana africana, surgiu uma criatura diferente, o Australopithecus. Pequeno, peludo, frágil, mas com algo novo, a postura ereta. Esse detalhe mudou tudo. Caminhar sobre 2 pés liberou as mãos, e com elas, veio a capacidade de transformar o ambiente. Com o tempo, o Australopithecus deu lugar ao Homo habilis, o homem habilidoso, capaz de fabricar ferramentas simples com pedras. Não era só força. Era intenção. Estratégia. Inteligência. Cerca de 1,5 milhão de anos depois, surge o Homo erectus. Mais alto, mais forte, mais ousado. Foi ele quem dominou o fogo, um dos maiores avanços da nossa espécie. Com o fogo, vieram a proteção, o cozimento, a luz e os laços sociais ao redor da chama. Mas o verdadeiro divisor de águas veio há apenas 300 mil anos, o Homo sapiens. Pequeno diante do tempo geológico, mas imenso em impacto. Não fomos os únicos hominídeos inteligentes. Havia os neandertais, os denisovanos e outros já perdidos na poeira do tempo. Mas o sapiens tinha algo único: imaginação. Pintamos cavernas, criamos rituais, contamos histórias. Onde os outros viam um mundo como ele era, nós o imaginávamos como poderia ser. E essa capacidade, de acreditar em mitos, em ideias abstratas, em deuses e futuros, nos deu uma vantagem mortal. Foi assim que deixamos de ser apenas mais um animal, e nos tornamos humanos. Antes que o Homo sapiens dominasse o planeta, ele não estava sozinho. Na vastidão da Eurásia, reinavam os neandertais, uma espécie humana incrivelmente forte, adaptada ao frio, com cérebros tão grandes quanto os nossos. Eles criavam ferramentas sofisticadas, enterravam seus mortos e até faziam arte. Então, por que desapareceram? Essa pergunta intriga cientistas até hoje. Teria o sapiens os exterminado em guerras silenciosas? Ou simplesmente superado sua capacidade de adaptação e cooperação? Outra teoria sugere um fim mais sutil: miscigenação. Traços genéticos neandertais vivem hoje dentro de nós, especialmente em populações fora da África. Talvez eles não tenham sido destruídos, mas absorvidos. Engolidos por um novo tipo de humanidade, capaz de imaginar mundos invisíveis, unir tribos distantes e conquistar territórios jamais vistos. O fim do Neandertal não foi apenas uma extinção. Foi o início do domínio de uma mente nova, mais criativa, mais perigosa, e talvez, mais solitária. Há cerca de 70 mil anos, algo extraordinário aconteceu. Um salto invisível, mas transformador. Sem qualquer mudança física aparente, o Homo sapiens começou a pensar diferente. Surgiu a revolução cognitiva, o momento em que nossa mente passou a operar em um novo nível. Não era apenas inteligência. Outros animais também tinham. Era a capacidade de imaginar. Pela primeira vez, seres humanos começaram a criar mitos, acreditar em espíritos, sonhar com deuses, contar histórias. E mais importante,
essas histórias uniam grupos enormes de pessoas sob uma mesma ideia. Foi isso que nos separou de todas as outras espécies. Leões caçam em bandos. Abelhas constroem colmeias. Mas só os humanos criam nações, religiões, impérios, baseados em ficções compartilhadas. Essa habilidade permitiu que milhares de estranhos cooperassem como se fossem uma tribo. E quando a cooperação ultrapassa a genética, não há limites para o que se pode construir ou destruir. A revolução cognitiva foi a faísca que acendeu o futuro. A partir desse ponto, deixamos de apenas reagir ao mundo, e começamos a moldá-lo à nossa imagem. Um poder quase divino, mas também profundamente perigoso. E o mundo, desde então, jamais seria o mesmo. Muito antes das cidades, dos reis e dos impérios, os humanos viviam em pequenos grupos nômades. Eles caçavam animais selvagens, coletavam frutos, raízes e sementes. Não havia patrões, nem soldados, nem muros. Apenas a natureza e a necessidade de sobreviver. Os caçadores-coletores eram incrivelmente adaptáveis. Conheciam cada planta, cada estação, cada comportamento animal. Eram especialistas em viver com pouco, em se mover com o clima e em cooperar entre si. Homens e mulheres compartilhavam tarefas. As decisões eram coletivas. E, segundo muitos antropólogos, a vida era mais equilibrada, até mais saudável, do que nas sociedades modernas. Poucos sabem, mas esse modo de vida durou mais de 90% da existência da humanidade. Era uma era de conexão com a Terra, onde o tempo era medido pelo Sol e pelas estrelas, e não por relógios. Mas havia um preço: insegurança, doenças, ataques, e a constante necessidade de se mover. Ainda assim, os caçadores-coletores nos deixaram um legado poderoso. Pinturas rupestres, instrumentos musicais, rituais. Eles eram profundamente humanos, pensavam, sonhavam, amavam, temiam. Hoje, olhamos para trás e chamamos esse período de primitivo. Mas será que era mesmo? Alguns estudiosos acreditam que, nesse tempo, éramos mais livres, e talvez até mais felizes. Essa era perdida nos lembra que progresso nem sempre significa melhora. Algo foi deixado para trás. E logo, a humanidade daria um passo que mudaria tudo, não só a forma de viver, mas a própria essência do que significa ser humano. Por volta de 12.000 anos atrás, algo mudou drasticamente. Tribos de caçadores-coletores começaram a cultivar a terra. Trigo, cevada, arroz, plantas passaram a ser domesticadas. Nascia a Revolução Agrícola, o maior ponto de virada da história humana. Mas ao contrário do que muitos pensam, essa mudança não trouxe conforto imediato. Na verdade, o trabalho aumentou. A dieta piorou. As doenças se espalharam. E a desigualdade social nasceu. O que começou como uma solução, tornou-se uma prisão. O trigo domesticou o homem, e não o contrário. Para cuidar das plantações, era preciso fixar-se em um só lugar. Então vieram as primeiras aldeias, os estoques de comida, e com eles, a necessidade de proteção, surgindo os exércitos, as muralhas, os reis. A terra deixou de ser compartilhada e passou a ter donos. A liberdade dos nômades foi trocada pela estabilidade e pelo controle. Mas essa mudança permitiu algo que antes era impossível: populações em massa, cidades, culturas complexas, e o nascimento da civilização. Foi o começo de tudo o que conhecemos, inclusive das correntes invisíveis que ainda nos prendem hoje. Com a agricultura veio a cidade, e com a cidade, o império. As primeiras grandes civilizações surgiram ao longo dos rios, o Tigre e o Eufrates, o Nilo, o Indo, o Amarelo. Os sumérios, os egípcios, os arapanos começaram a criar sistemas complexos de governo, escrita, arquitetura e religião. Construíram pirâmides, templos, estradas. Mas, com o poder, veio também a opressão. Hierarquias se firmaram, e enquanto alguns viviam na abundância, muitos outros eram forçados a servir. As civilizações nasceram da criação, mas também da desigualdade e do controle. A agricultura levou à estabilidade, mas também ao nascimento de um novo problema: o controle. Com o surgimento das primeiras cidades ao longo dos grandes rios e Tigre, Eufrates, Nilo, Indo e Amarelo, as civilizações começaram a se formar. Os sumérios, egípcios, arapanos e outros povos construíram impérios que, em sua grandiosidade,
também criaram as bases da desigualdade. Com as cidades vieram a escrita, as leis e a religião organizada. Os templos e pirâmides ergueram-se como monumentos à adoração dos deuses e dos governantes. Mas essa estrutura de poder também trouxe seus custos. Enquanto poucos desfrutavam da riqueza e do poder, a maioria da população era composta por camponeses, escravos e trabalhadores. A divisão de classes se tornou uma marca permanente da sociedade. A civilização era, em muitos aspectos, uma troca, segurança e avanço em troca de liberdade e igualdade. E, à medida que a história avançava, o preço do progresso se tornava mais claro. A história da humanidade não é apenas feita de conquistas, mas também de sacrifícios. De caçadores-coletores a impérios, a evolução humana trouxe avanços incríveis, mas também impôs novas desigualdades, tensões e desafios. Cada passo à frente, em nossa jornada, parece ter sido acompanhado de algo perdido: liberdade, igualdade, e até mesmo o contato com a natureza. O que nos trouxe até aqui? O que nos levou a mudar tanto? E, ao mesmo tempo, a esquecer de quem éramos. A civilização que criamos, com todas suas maravilhas e monstros, nos deixou com uma pergunta que ecoa até hoje: estamos realmente mais livres agora, ou apenas mais presos? No próximo episódio, vamos mergulhar na ascensão dos impérios, e como suas quedas moldaram o mundo moderno. Prepare-se para entender como os legados de Roma, Atenas e outros ainda nos influenciam hoje. Não perca! Inscreva-se e ative as notificações. A história continua.